Primeiro eu queria agradecer vocês de estar aqui. Um dia de chuva e mesmo assim vocês aqui. Graças a Deus. Não tenho como não agradecê-los pelo esforço. Prometo tentar recompensá-los dando o meu melhor. Glória a Deus. Hoje o tema é saber dizer não, né? É um tema difícil, né? É um tema bem difícil e eu acredito que seja o problema dos relacionamentos, não só relacionamento amoroso, como qualquer tipo de relacionamento entre pessoas. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem, que são não aprender a dizer não. E aí começam algumas relações um pouco abusivas, aí a gente começa a fazer algumas coisas que a gente não quer fazer. Então, acho que daí desencadeia um monte de coisa, né? Quando a gente não sabe dizer não. E tudo começa por não saber se posicionar. A gente precisa saber se posicionar. Por que a gente não sabe se posicionar? Eu acho que o primeiro motivo que a gente não sabe se posicionar é que a gente se preocupa com o que o outro vai pensar. Vocês concordam comigo? Né? O que será que a pessoa vai pensar de mim? E a gente já começa daí a não saber dizer não, né? Que a gente não consegue se posicionar. E o mundo hoje, ele está com muito mimimi. Você não pode falar não para nada, que as pessoas querem ser agradadas. Eu acho que a gente precisa deixar um pouco esse mimimi de lado. Nós mesmos também, quando escutamos não, né? Faz mal. Não é só porque a gente ouviu um não que o mundo acabou, né? E acaba atrapalhando os relacionamentos. Dizer não evita problemas. Tem problemas que a gente entra porque a gente não disse não. Concorda também? Hoje vocês estão concordando muito. Quando a gente não sabe dizer não, a gente entra em uns problemas que talvez não era nem pra gente passar. E aí, eu peguei aqui algumas situações, eu vou contando para vocês ao longo disso, né? Mas aí a gente vai discutindo, né? Algumas coisas. Travei. Obrigado por avisar. A gente vai discutindo algumas situações. Falando do mimimi, às vezes a gente fica com uma, entre aspas, dívida com a pessoa, porque ela faz algo para nós e a gente quer retribuir, mas nada do que a gente faz vai estar à altura para a pessoa. Tudo que você for pagar de volta, né, a pessoa nunca vai achar que tá bom. Por que isso acontece? Acho que a gente coloca muita expectativa e dá muita importância àquilo que a gente fez e menos importância no que a pessoa fez. Eu posso te ajudar e você pode não querer me ajudar de volta. E tem que estar tudo bem, né? Não significa que a gente não é grato. A gente pode ser grato, mas naquele momento não dá para eu te ajudar de volta. Então a gente precisa começar a entender isso. E começar a dizer alguns não. Porque às vezes a gente fica com uma certa dívida na nossa cabeça, porque a pessoa nos ajudou um dia, e começa a arrumar problema para nós. E fora do nosso alcance, muitas vezes. Então a gente precisa entender isso. Que as pessoas vão, de todo modo, vão ser dois pesos, duas medidas. Aquele que ajuda acha que sempre fez demais, e aquele que é ajudado acha que não foi nem tanto assim, e que está tudo bem, né? Mas faz parte. Assim que é a vida, né? Então a gente precisa dizer não, é libertador. A gente precisa ter essa coragem. E como que a gente consegue isso? Se posicionando. Nós precisamos nos posicionar e entender que não é porque a pessoa fez alguma coisa que a gente tem que devolver da mesma medida, na mesma moeda. Gratidão é uma coisa, não estou falando para ferir esse princípio, que é importante, nós já tivemos até uma aula aqui sobre isso, sobre o princípio da gratidão. Eu só estou dizendo que às vezes quando você quer retribuir tanto, acaba se frustrando e arrumando dor de cabeça. Nós vamos falar aqui algumas situações. E às vezes a pessoa te ajuda e ela chega a te aprisionar porque ela te ajuda. Vocês já viram alguma relação assim? Que chega a ser até uma relação abusiva? Eu conheço algumas relações assim. Já presenciei até meio de perto. A pessoa ajudou porque ela criou uma prisão emocional com a outra. E isso
Aí a pessoa que foi ajudada, entre aspas, fica na cabeça dela uma dívida e toda hora ela tem que ficar dizendo sim, não pode dizer não, não pode dizer não. E aquilo vira uma prisão emocional, né? Então o não, ele é libertador. Falar não é muito bom, né? A gente precisa se posicionar. Existem algumas situações que você dá um não para a pessoa ajuda mais do que um sim. Vou te dar um exemplo. Um filho que recebe sim demais, é problema. Você precisa se posicionar com seu filho. Às vezes um não o ajuda mais do que um sim. E vejo muitos pais dizendo sim a todo momento. A falta do não atrapalha o crescimento dos filhos. Um outro exemplo que eu dei é numa palestra do Thiago Brunet. Ele falou que um rapaz pediu para ele orar para arrumar um emprego. Aí o Thiago Brunet orou, o rapaz arrumou um emprego. Aí, numa outra oportunidade, o rapaz falou: ora para mim de novo, porque eu fui demitido. E eu preciso arrumar outro emprego. Aí ele orou, ele arrumou um emprego. Aí numa terceira oportunidade, aí ele falou assim: não vou mais orar para você, porque ou você é muito ruim no que você faz, né? Bem direto. Ou você é muito ruim no que você faz e você precisa entender isso, ou não é para você trabalhar para ninguém. Às vezes é para você seguir sua caminhada sozinho, empreender. Então, um não que a gente toma na vida profissional, às vezes também abre outra porta, né? Então, não quer dizer que acabou ali a nossa história, né? Então, a gente precisa entender os nãos que a gente toma também. Nós precisamos saber disso. E uma outra situação que eu trouxe aqui, às vezes a gente não diz não para alguém para agradar a pessoa. Isso aqui acontece muito em situação familiar, né? Na situação familiar a gente não sabe dizer não para um familiar. Esse familiar acaba sendo extrapolando os limites e acaba sugando a gente, né? Vocês já tiveram abusando da bondade. Acaba abusando da nossa bondade, exatamente. Todo mundo geralmente são os cunhados, né? Toda família tem o cunhado que é folgado. E hoje eu trouxe aqui a receita contra os cunhados. E toda família tem um cunhado que é folgado. Sabe qual que é a receita? Seja você o cunhado folgado. Seja você o cunhado folgado. Tô brincando, gente. Eu brinco assim com os meus cunhados, porque eles são muito bonzinhos, aí eu brinco com eles. Eu falo assim: toda família tem um cunhado que é folgado, que tirador de sarro, pede dinheiro emprestado e não paga. Eu falo: vocês são muito bonzinhos, então vou fazer esse papel aqui para ficar completa a família. Para equilibrar, exatamente. Para dar uma equilibrada. Então na relação familiar é muito comum, né, isso da gente querer agradar pessoas que não devem ser agradadas, né? Quando a gente não põe limites para os familiares. Então a gente precisa saber colocar limites e dizer não. Mas o que minha irmã vai pensar? O que meu irmão vai pensar? Gente, não é não. Você tem sua vida. Se vai te fazer mal, não é ajuda, né? Se está te sugando, não é ajuda. A gente precisa dizer não, pôr esse limite nesses âmbitos familiares, porque se te faz mal, vai te consumindo isso com o tempo, né? Vai te consumindo, e chega uma hora que você está para baixo, desgastada e não avança, né? Uma outra coisa que acontece muito, não só no ambiente familiar, mas às vezes com amigos, né? Emprestar dinheiro e a gente não saber falar não. Eu tenho um princípio que dinheiro não se empresta, dinheiro se dá. A partir do momento que você dá para a pessoa e não empresta, se ela devolver, é lucro. Se não devolver, está tudo bem. Agora, se você empresta contando que ela vai devolver, primeiro que você já vai perder a amizade. Já vai perder a amizade, né? E eu sempre tive esse princípio, né? Só para vocês verem, uma vez eu quebrei esse princípio, porque eu fui ajudar uma pessoa e não podia, mas era muito próxima, quis ajudar, e eu não podia. Não, mas era semana que vem eu te devolvo. Eu falei: tudo bem. Eu já contei essa história aqui também.
Emprestei, ela não devolveu, mas aí que estava o problema, eu emprestei. Aí depois que ela não devolveu, que eu falei, não, então tá dado. Aí agora eu vou seguir minha vida, mas cortou a relação por causa disso. Porque é claro que a pessoa errou porque falou que ia devolver e não devolveu, mas quem errou mais sou eu, na minha visão. Porque se eu tenho esse princípio e eu quebrei, né? Eu deixei essa situação acontecer. Ou seja, eu arrumei um problema para minha cabeça. Por quê? Porque eu não soube dizer não. Porque se eu posso, eu dou. Se eu não posso, eu tenho que emprestar, então é melhor não faço. Então a gente começa a prosperar um pouquinho, recebe um dinheirinho, e aí a gente começa a se sentir culpado. Aí começa a esconder. Quando eu não devia esconder. E não devia não deve. Mas a gente precisa saber se posicionar. E não é porque você tem ou ganhou um pouquinho a mais esse mês que você é obrigado a ajudar os outros assim. Você vai ajudar na sua medida. Um erro muito comum é das pessoas, quando ganham dinheiro muito rápido e muito dinheiro, é sair dando para todo mundo dinheiro. Porque não sabe dizer não. O dinheiro é seu e você não é obrigado a nada. E nem é obrigado a se esconder. A pessoa que tem que estar envergonhada de ficar te pedindo isso, né? Tudo parte de um bom posicionamento. Nós precisamos nos posicionar para estabelecer limites. Muitas vezes a gente vai se passar por arrogante, por grosso, as pessoas vão se afastar. Mas olha que maravilha, se a pessoa está com você, do seu lado, e não sabe escutar um não, quer dizer que ela só quer o bem bom. Então quando você dá um não, quando você começa a estabelecer limites, ela sai fora, que bom, que vai embora então. Não agrega em nada. E lembra que eu falo, a gente é a média das 5 pessoas, não só eu, né? Todo mundo por aí fala, que a gente é a média das 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Então, se você deixa esse tipo de pessoa estar perto de você, o que está te agregando? Não está te agregando em nada. Só problema. Então, se você fala não, estabelece o limite e ela vai embora, cara, deixa aí. Por mais que às vezes seja família, familiar ou um amigo muito perto. Aprendeu na dor. Às vezes a gente quer ser bonzinho demais, sabe? Tá certo. E aprender a falar não. Ela come e dorme e eu sou obrigada a dormir. Exatamente. Se você não sabe dizer não, fica essa relação abusiva, né? Mas ao mesmo tempo que você fala não para sua cunhada, você fica recuperando a situação. É assim, eu sou assim. Se eu falo não para, tipo, um exemplo, preciso cuidar da minha irmã, e eu falo não para minha mãe, mas eu fico com pena daquele não. Uhum. Isso acontece, mas é o seguinte, é bem difícil, eu entendi o ponto. Só que se você diz sim sempre, você está dizendo não para você, né? E esse não, cada um tem a sua vida, né? No caso seu, que a cunhada pediu para ir lá, você disse não, a cunhada foi, não foi? Então, se você diz sim, ela está no bem bom. E no seu caso, você tem que fazer o máximo que você pode, desde que isso não vire abusivo. A gente tem que ajudar, a gente tem que estar perto, tem que cuidar, mas assim, dentro de limites. Infelizmente a gente não consegue parar a nossa vida. É uma linha bem tênue, né? Entre a avó tem cuidadoras. Sim. Porque a minha cunhada é tão insuportável que ela começa a maltratar as pessoas, e as pessoas, entendeu? Lá na empresa que vem as cuidadoras, já está a casa dos 220, é terrível. Então, entendeu? É difícil, mas se você não estabelecer limites, você vai ser sugada, entendeu? Eu sei que dá pena, mas precisa de ter limites. Eu falei pra mulher, não, sinto muito, eu faço o que eu posso, mas... A gente precisa saber estabelecer limites. Tem outras oportunidades que surgem na nossa vida que quebram princípios de vida, que a gente precisa saber dizer não também. São oportunidades às vezes muito ligadas a prazeres da vida. Então a gente precisa entender e saber dizer não. Geralmente ganhos rápidos de dinheiro ou alguma coisa assim, às vezes não é legal, às vezes legal de lei, às vezes não é interessante fazer. Então a gente precisa
identificar quando surge esse tipo de coisa. Geralmente surge quando a gente mais precisa, né? Geralmente surge quando a gente mais precisa. Mas quando você fala não para esse tipo de coisa, eu vou contar até uma história aqui da Bíblia para você entender. O José, ele disse não para a mulher de Potifar, né? Dali, por ele ter falado não, ele foi para a prisão. Não foi para a prisão? Só que parece que estava tudo ruim, porque ele disse um não. Mas por ele ter dito um não, exatamente, a partir desse não começou a desencadear outros sims na vida dele. Tudo porque ele disse não para uma oportunidade que quebrava um princípio. Então a gente precisa identificar esse tipo de coisa e saber dizer não, porque lá na frente a conta vai fechar. Então às vezes no desespero a gente acaba aceitando e faz mal. Parece que a gente vai... Parece que fica bom, né? Porque o resultado vem rápido, o dinheiro parece que entra rápido e depois você vê que lá na frente a conta não fechou e a vida desanda. Então, saber identificar oportunidades que quebram princípios. Eu dei exemplo relacionado ao dinheiro, porque geralmente é o que mais aparece quando a gente está, né, doutora? Está meio duro, aparecem essas oportunidades. Bem a oportunidade do capeta. Do capeta, exatamente. Exatamente. Não sei bem qual é. Exatamente. Aí, mas tem a oportunidade do capeta, tem a oportunidade do Senhor. Exatamente. É difícil, muitas das vezes, quando estamos no sufoco, quando estamos apertados, sabermos distinguir. Exatamente. Qual oferta recebemos. É como o prato de lentilha. Isso. Né? E às vezes vem disfarçado, parece que é do céu, né? A gente precisa estar atento. É difícil. Eu não sei bem como é que está o tema que agora peço perdão. Assim, não saber. Imagina. Mas é dessa forma. Temos que olhar, Sim. pensar, mas não um pensamento de 40 meses. Sim. Um pensamento rápido, para podermos não perder. Exatamente. Exatamente. A gente precisa identificar isso porque tem oportunidades que são realmente boas, né? Só que tem outras que ferem princípios. Se você vê que você vai ferir algum princípio, você precisa dizer não, por mais difícil que seja a situação, porque você vai ter problemas. E esse não que você dá para uma oportunidade que fere princípio, ele abre o sim de amanhã. Sim, com certeza. Igualzinho na história de José. Ele disse não para a mulher de Potifar, ele foi para a cadeia por isso, e depois daí desencadeou vários outros sims na vida dele, e ele se tornou governador e tudo mais. Então a gente precisa entender os nãos e se encaixar também nos ambientes certos. Porque às vezes a gente recebe algumas propostas porque a gente está em ambiente errado. A gente não deveria estar naquele ambiente, não deveria estar com aquelas pessoas. Aquela proposta, ela veio por um não que você não disse lá atrás, numa amizade que você tinha, num relacionamento que você tinha. Desencadeou de lá de trás porque você não soube se posicionar, frequentou ambientes que não deveria frequentar, e aí surgiu essa oportunidade que vai ferir um princípio que você tem que tomar muito cuidado. Então, você vê como é muito complexo. São vários nãos aqui que eu trouxe. Eu trouxe o não de pai para filho, eu trouxe o não da família, né? Dos familiares que são abusivos. Eu trouxe o não que quebram princípios, que geralmente está muito ligado a dinheiro. Quando a gente mais precisa, surgem umas oportunidades que não deveriam surgir, né? E aí a gente precisa entender que vai vir na nossa caminhada, né? A nossa caminhada é construída dia após dia. E tem algumas situações, a gente toma cerca de 300 decisões por dia. Não sei se vocês sabiam disso, mas todo mundo aqui toma cerca de 300 decisões por dia. Por exemplo, na hora que o relógio desperta, fico mais 5 minutos ou não? Que tipo de camiseta eu coloco? Que tipo de calça eu coloco? Então tudo isso são várias decisões que ao longo do dia são 300. E algumas são simples, né? Como levantar da cama, que roupa escolher, se vou ou não em tal lugar. Outras são um pouco mais complexas,
que nos abrem portas. E a gente precisa estar muito atento nisso. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo na semana passada. Eu tive uma audiência semana passada e eu estava sem testemunha a meu favor. E aí eu tinha a oportunidade de adiar a audiência porque eu não tinha testemunha. E falando com o meu advogado, eu falei, se os caras virem repleto de gente, que eles vêm para contar mentira, acho que é melhor a gente pular fora, se tem a oportunidade. Se vir com pouco, nós vamos encarar. E aí começou a chegar gente lá da parte deles, começou a chegar gente, eu falei, putz, vamos pular fora. Vamos pular fora que melhor adiar, uma próxima oportunidade alguém vem também aqui para ajudar a gente. Aí de repente eu tomei uma decisão e falei, não, peraí, vamos para cima. Vamos para cima que vai dar. Aí montamos uma estratégia ali. Oi? Claro. Dependendo do que você estiver falando, para você não transmitir. Ah, sim, não, tranquilo. Sim. Não, pode ficar tranquilo. Sim. Não, tá bem. Obrigado, viu, doutora? E aí eu decidi pra gente ir, vamos pra cima. Não vamos, mas são decisões que a gente toma, né? De não e de sim. Então a gente precisa entender o que fazer. E por ter tomado a decisão de seguir em frente, a pessoa acabou, do outro lado, acabou cometendo alguns deslizes na hora da audiência. Então isso faz com que a decisão que eu tomei, se eu tivesse ido para o outro lado, teria outro desfecho. Talvez no outro dia a outra pessoa estava mais preparada e estava menos nervosa. Então aquele era o dia certo, né? Então a gente precisa entender que algumas decisões que a gente toma no dia faz a gente caminhar em frente. Tudo indica que correu bem para o meu lado, porque a pessoa contou a verdade em vez de contar a mentira. Então tudo indica que correu bem, mas tudo isso aconteceu porque eu tomei uma decisão de seguir em frente. E às vezes a gente precisa ter esse feeling do dia a dia, nas decisões, que caminho tomar, que caminho não tomar, que decisão tomar. E tudo isso parte de saber dizer não para algumas e saber aceitar outras. Então eu estou trazendo essa experiência que eu tive, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer quando a gente escolhe um caminho, a porta abre, e se a outra porta estava fechada ou não. A gente não sabe. Se você tivesse retrocedido, poderia você não ter ainda a testemunha e eles conseguirem mais provas. Exatamente. Né? Poderia ter sido pior, a gente não sabe, né? Então o ponto é exatamente esse aqui, ter o feeling e confiar e ir em frente. E tomar uma decisão, né? Às vezes a gente precisa entender isso, né? De tomar essa decisão, ser firme e seguir em frente. Então não podemos, além de estar com as pessoas certas, você precisa tomar as decisões certas. E a gente nunca sabe se essa é a certa ou a outra que era certa. Só depois que você toma e o resultado que vai vir que você vai saber, né, se foi a certa ou não. Mas de todo modo, a gente precisa entender isso, que é ser firme nas nossas decisões. Então se a gente toma 300 decisões diárias, são essas pequenas decisões todos os dias que vão fazer a nossa caminhada. Então nós já estamos aqui há quase um ano de palestra, e acho que já deve estar até para dar um ano, se não me falha a memória. Se nada mudou nesse um ano na sua vida, alguma coisa está errada. Vocês veem mais do que eu aqui, gente. Então, vocês precisam medir isso. E a gente já teve palestras aqui sobre medir os resultados. Então a gente precisa parar aqui hoje e vocês precisam medir o resultado que vocês estão tendo. Vocês estão que pegar um ano atrás e hoje, se houve algum avanço. Se não houve algum avanço, vocês precisam parar, pensar um pouquinho e ver o que está acontecendo. Porque o que eu entrego aqui muitas vezes, eu te encorajo muito a experimentar novos caminhos, a tentar ser uma pessoa melhor, a buscar novas experiências.
E se tudo deu errado, se nada avançou em um ano, a gente precisa parar e entender alguma coisa. Senão vai passar mais um ano para frente e nada vai acontecer. Então a gente precisa entender isso. Eu me coloco, o culto passado foi de mentoria. Então se tivesse alguma dúvida, a gente podia ter tirado lá. Mas eu também continuo me colocando à disposição, como foi aberto, às vezes tem um pouco de vergonha, não está muito para se soltar, eu continuo me colocando à disposição para que, se a sua vida não avançou e você não viu nenhum avanço nesse um ano, para conversar um pouquinho. Conversar um pouquinho, pode me chamar de canto, ou se tiver vergonha pessoalmente, pode me chamar no WhatsApp, para que a gente possa entender o que aconteceu. Porque não tem como. Porque o que eu falo para vocês aqui, eu ponho em prática. A minha vida de um ano para trás para agora, ela avançou. Não o tanto que eu queria, mas avançou. Eu meço isso sempre. Eu não meço de ano em ano, eu meço em curtos espaços, para entender. Para saber se o caminho que eu estou tomando está sendo certo ou errado. Então, você precisa medir a sua vida. Você precisa medir o que aconteceu nesse um ano. E se de fato você tem posto em prática. Se não tem, ou tem tido dificuldade de pôr, eu me coloco à disposição, para que a gente possa entender. E às vezes é até bom esse feedback de vocês, para que eu melhore, às vezes, o jeito, o conteúdo, a maneira falada não é clara. Então, para a gente melhorar junto. Porque eu estou aqui por vocês. Se vocês não estivessem aqui, não teria sentido eu estar aqui. Né? Então, falar só para as cadeiras não ia ter sentido. Então, eu estou aqui por vocês. Então, eu preciso entender se vocês estão avançando, porque aqui nós estamos juntos. Não sei se vocês lembram, no começo do ano eu falei, nós estamos juntos. E eu não queria que ninguém terminasse esse ano sem sentir nenhum avanço. E eu falei isso quando a gente montou as metas. E eu me coloquei à disposição. E eu continuo me colocando, nós já estamos em agosto. Então a gente precisa medir e avançar. Aqui todo mundo tem que avançar junto. Vocês são muito assíduas aqui, vocês vêm sempre. E eu fico até envergonhado, hoje está chovendo, gente. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui de verdade. Parabéns para vocês pela garra, pela vontade. Então, esse esforço que vocês fazem tem que ser recompensado. Vocês precisam sentir o sabor da vitória no dia a dia de vocês. Vocês precisam sentir que vocês estão avançando. Então, se não está avançando, se não está sentindo que está avançando, vamos sentar, vamos conversar. Vamos resolver esse negócio aí. Tem que avançar, todo mundo tem que avançar. E não vai ficar ninguém para trás, nós vamos avançar todo mundo junto. Então eu me coloco à disposição para a gente avançar junto. E para finalizar, disso tudo que eu disse, para a gente saber dizer não, basta a gente ser firme e decidido. A gente precisa ser firme e decidido. Essa é a tarefa de hoje. Se você identificou algumas relações suas no dia a dia, seja com algum colega no trabalho, seja com algum familiar, às vezes até dentro do casamento é um pouco abusivo e você não sabe dizer não, se está te consumindo e você precisa se posicionar, essa é a tarefa, para que a gente consiga avançar. Porque um não é libertador. Eu preciso aprender. A senhora precisa aprender? Porque são tantas as situações que aparecem no dia a dia. Sim. E as pessoas sempre esperam o sim do outro lado. Sim. E o dia que você fala não, aquilo te faz tão mal, me faz tão mal, que fica me ruminando, eu fico muito mal, muito mal. Eu preciso. É importante. A gente precisa se posicionar porque assim... Isso em qualquer área da minha vida. A gente fica, parece que se sente mal, né? A gente... E aí eu me coloco do outro lado perguntando, será que Jesus também diria não? Sim, entendeu? Entendi. Eu vou... E aí, o negócio, a situação é que você diz não, mas meu Deus, como é que ele vai conseguir? Essa parte aí... É complicado? Essa aqui é um pouquinho antes da senhora chegar, a gente falou e vai encaixar exatamente aí, ó. Tem não que vale mais do que um sim.
Porque quando a gente fala assim, do tipo assim, putz, se eu não falar assim, a pessoa não vai conseguir. Mas se você falar não, ela aprende a conseguir. Entendeu? Ela vai aprender a fazer. Então um não ajuda mais a pessoa do que um sim. O sim está mascarando o avanço dessa outra pessoa. E aí eu dei o exemplo muitas vezes com o filho. Foi o exemplo que eu trouxe aqui. Então geralmente os pais fazem tudo pelos filhos. Só que a gente tem que dificultar a vida dos nossos filhos. Nós precisamos dificultar a vida dos nossos filhos. Isso lá em casa a gente Uhum. já tem. Sim. E às vezes quando você fala não para uma outra pessoa, você está dificultando a vida dela a ponto dela aprender. Agora, e se ela tentar fazer e errar, aí sim você está ali para dar um apoio. Ou então, antes dela tentar, você dá o caminho, orientar. O problema é que às vezes a gente quer fazer pelos outros, né? Esse é o problema. A gente não tem que fazer, a gente não tem que levar ninguém no colo. Senão é pesado, não é leve. E às vezes a gente quer ajudar quem não quer ser ajudado. Exatamente. Ó, vamos... O pastor até sabe mais ou menos do que Sim. eu estou falando, porque ela e o pastor, porque é complicado você carregar. Não fica leve. Se eu tiver que carregar vocês, se eu tiver que carregar vocês, vai ficar pesado para mim. Agora, o que eu posso fazer? O que eu acabei de fazer. Falei, gente, vocês estão avançando? Se não estão, vamos sentar e conversar. Estamos aqui juntos. Nós estamos juntos. Mas quem vai fazer é você. Eu só vou orientar. Quem vai fazer é você. Aqui é mais ou menos como se fosse um jogo de futebol. O técnico orienta. O jogador joga. Chuta a bola. Não dá para... Se ele fizer gol, você está empregado. Se ele não fizer Exatamente. Exatamente. É bem por aí. Então, se você está vindo aqui há um ano, não está vendo avanço, você não está fazendo gol. Você vai se desanimar, semana que vem você não vai voltar. Aí eu não tenho emprego. Né? No caso aqui, nessa relação, eu sou o técnico. Aí eu não tenho para quem falar, não tem porque está aberto. Vamos. Ou troca o técnico, ou muda o dia, enfim. Alguma coisa assim. Mas se você não fizer gol, agora eu não posso entrar no campo e jogar para você. Mas eu posso dizer, ó, nós estamos juntos. Me conta o que está acontecendo, está faltando o quê? Vamos ajustar. Exatamente aí, porque senão vai ficar pesado e vai inverter os papéis. O que não pode é inverter os papéis. E aí quando inverte o papel, começa a relação abusiva, que às vezes a gente não percebe. Quando percebe, nós já estamos exaustos. Quando a gente percebe, a gente já está exausto. Aí já não dá vontade de fazer. Aí qualquer ajuda é pesada. E precisa ser leve. Precisa ser leve. Nós precisamos entender isso. Então o não ajuda muito a outra pessoa também. A gente precisa estabelecer limites. E se você está falando sim e está te consumindo, você está falando não para você, para dizer sim para outra pessoa. Então a gente precisa estabelecer esses limites. Porque senão você não avança. Dependendo da relação, dessa relação que está te consumindo, por exemplo, se for uma relação no trabalho, com alguém do trabalho, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Você passa de 8 a 9 horas no trabalho. Se aquilo está te consumindo, você chega em casa e você não tem vontade de nada. Aí vai te trazer outros problemas. Aí vai trazer um problema no seu casamento, vai trazer um problema com seus filhos, porque você já está cansado, você está exausto, você não quer mais nada da vida. Né? Porque está abusivo. Dei só um exemplo, né, para a gente conjecturar o quão mal isso pode fazer. Né? A gente precisa estabelecer limites. Temos que nos posicionar e estabelecer limites. É importante. Então a gente precisa ser firme e bem decidido para estabelecer limites. E saber dizer não é uma arte. É tão fácil quando eu falo para as outras pessoas fazerem isso. Parece fácil, né? É muito fácil. Eu Parece fácil. Sim, explico e tal. Você aprendeu a dizer não, tá? Mas... Parece fácil. Mas é treino, é exercício, são pequenas situações e assim vai indo. Então a gente precisa identificar. Identificou?
Se possível, antes de ser pesado, né? Porque ali já estourou a bolha, né? Mas identificar, e infelizmente a gente não vai agradar todo mundo. Quando você disser não para essa pessoa e essa pessoa se afastar de você, é bom, porque não era nem para ela estar perto. É livramento. Porque se ela só está perto com você dando algo, e quando você não dá esse algo, ela sai fora, poxa, quando você precisasse, ela não estava lá. Ela não ia estar lá. Então esse relacionamento não estava forte, não estava firme, né? Então não era uma relação ganha-ganha, era uma relação um ganha, quando eu deixei de ganhar eu vou sair fora. Então às vezes é bom a gente dizer não até para dar uma peneirada em quem está do nosso lado. Para que as pessoas saiam, que não devem estar do nosso lado, saiam, e para que outras venham, e toda vez que a gente deixa o velho ir embora, o novo vem e boas coisas acontecem, né? E assim vai indo. Deixa eu me despedir do pessoal da internet. Obrigado por ter assistido. Semana que vem tem mais. E essa semana a live vai para o YouTube. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço.